Oi, gente. Boa noite novamente. Estão me ouvindo melhor agora? Será que é o celular? Pessoal, eu acho que é o laptop. Só um minutinho que eu vou sair de perto. Tá melhorando o barulho? Pode ir. Pessoal, eu acho que é o laptop. Só um minutinho que eu vou sair de perto. Parou? Tá melhorando o barulho? Então é o laptop mesmo, gente. Tô um pouquinho mais longe agora. Pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje. Faz bastante tempo que eu tô combinando com o Dr. Erivelto essa live sobre a ADI 6309, que tá tramitando lá no STF desde 2020. Bem após a reforma da Previdência, essa ADI já tá tramitando lá no STF e até hoje a gente não tem nenhuma resposta. Obrigada, doutor Fernando. Faz sentido. Deixa eu desligar aqui o som. Melhorou um pouquinho? Boa noite, Carla. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só convidar aqui o Dr. Erivelto. Ele é especialista em aposentadoria especial. Trabalha nessa área já há muito tempo, ele vai se apresentar pra gente. E nós vamos conversar sobre essa DI, sobre as modificações que tiveram na reforma da Previdência e como que isso vai impactar essas pessoas que vão se aposentar nessa categoria, como na aposentadoria especial, daqui a algum tempo, né? As regras de transição estão em andamento, daqui a pouco ninguém mais vai ter direito a elas, e aí quem ingressou na Previdência Social depois de 2019 já pega 100% das regras novas. Então, essa questão da aposentadoria especial teve um impacto muito grande e, infelizmente, vai prejudicar muita gente. Então, é muito importante a tramitação dessa ADI. Deixa eu só chamar aqui o Dr. Erivelto. Gente, tem muito tempo que eu não faço live aqui no perfil. Eu não sei se vocês gostam de live. Eu acho que às vezes é um pouco complicado lidar com essa questão do horário, né? Organizar direitinho. Mas vocês me falem, tá? Se vocês gostam de live, ou se preferem rios. Que eu tô tentando manter uma regularidade aqui no perfil, mas tá um pouquinho difícil. Mas esse tema tem que ser debatido em live, né? Porque não é um tema tão simples assim. É um pouquinho complexo. Deixa eu aceitar ele aqui. Aí, por gentileza. Boa noite, tudo doutor. Bem? Tudo bem, Tudo bem? graças a Deus. Opa! Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Hoje tá tudo errado aqui, gente, na tecnologia. Hoje não tá indo muito bem, não, mas vamos conseguir. Vamos sim. Doutor Erivelto, estava fazendo uma introdução aqui sobre a questão da ADI 6309, que nós vamos conversar hoje. E eu queria primeiro que o senhor se apresentasse para o pessoal que está assistindo a live. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Erivelto Nogueira, né? Sou engenheiro civil, né? Minha formação inicial é engenharia civil, né? Por incrível que pareça, né? Depois eu decidi fazer segurança. Como é que o senhor mudou de profissão desse jeito? Depois o senhor então, vai aí eu decidi fazer, através de um convite de um colega, falei, vamos fazer chegou lá um convite para ele, pós-graduação em segurança do trabalho. Né? Aí eu resolvi, me matriculei lá, mas não tem absolutamente nada a ver com engenharia civil, né? Legislação, coisa que eu não gostava de forma alguma, por incrível que pareça. Eu não tinha muito contato. Engenharia civil, muito cálculo, bastante exata mesmo, né? E aí decidi continuar. Falei, vamos fazer. A partir dali eu falei, eu gostei do tema. E aí comecei a atuar também como engenheiro de segurança. Depois, aí decidi estudar para concurso também. Aí tive contato com direito constitucional, administrativo, que é as principais matérias, né, que
os concursos cobram aí, e eu fiquei com bastante receio, assim, como é que eu vou começar, que eu estava realmente com receio. Mas eu comecei a assistir ouvir umas aulas, dos cursinhos lá preparatórios e tal, e gostei. Aí comecei a estudar para o auditor fiscal do trabalho, né? E aí eu gostei, eu falei, eu vou fazer direito um dia. Isso aí foi em 2015, mais ou menos, que eu pensei. Na verdade, foi até um pouco antes, foi em 2007, 2008, mais ou menos essa época aí. E aí aconteceu que... E como que surgiu esse interesse pela aposentadoria Então, aí, especial? Foi o quando o senhor que tem fez a ver com isso? curso? Eu sou engenheiro de segurança. E no setor que eu trabalho, eu sou empregado de uma empresa, né? Sou engenheiro de segurança dessa empresa, e desde 2019 eu estou trabalhando com PPP. Eu mudei de setor, mas nem imaginava, eu estava me formando já, inclusive eu estava no finalzinho da faculdade de Direito. Mas eu estava pensando em outras coisas, né? Fazer o concurso, atuar em outra área, menos a previdenciária. E aí eu falei, foi em meados aí de primeiro semestre de 2019, não, 2020, falei, não, eu acho que eu vou estudar direito previdenciário. Pô, tô aqui com um documento aqui previdenciário, eu comecei a estudar aí o tema e gostei do assunto. São muitas relações, mudanças constantes, né? Mas eu falei, pô, já estou aqui, Muito. eu trabalho com isso dentro da empresa também, como eu sou advogado também, engenheiro de segurança, eu acabo fazendo as duas coisas. Acabo atuando nas duas frentes aí, né? São muito relacionadas, né? E aí, Ainda desde 2020, bem. eu tô atuando nisso aí e estou estudando, né? Por exemplo, salubridade, periculosidade também são temas aí que eu gosto bastante. Muita gente tem dúvida, né? Faz confusão aí com a própria especial mesmo. Isso aí depende, né? A gente tem que ponderar. Às vezes a pessoa, não, eu tô recebendo salubridade ou periculosidade, mas você não tem direito. Depende a previdência, a legislação previdenciária é uma coisa, a trabalhista é outra. Pode ser que coincidam, né? Mas Exatamente. você tem que estudar o caso para saber, né? Não é bem assim. Então, assim, eu estou E a, nessa área desde 2020, aí no primeiro semestre de 2020, e estudando, tem que continuar, porque a especial parece que é fácil, mas não é, né? Envolve questões de engenharia, ela não parece fácil, doutor. É aí que tá. Ela não parece é fácil e não é complicado. fácil. Principalmente as regras de transição, né? E depois da reforma da Previdência, quando ela foi aprovada lá em novembro de 2019, eu lembro que a gente via muitas notícias, artigos, principalmente aqui no Instagram, falando aposentadoria especial acabou. Tinha Sim, muito isso, né? Aposentadoria dos médicos, sim, dentistas, metalúrgicos, todo trabalhador que trabalha exposto a risco biológico, químico ou a sua integridade física pode ter direito à aposentadoria sim, especial. Então, engloba muitos trabalhadores e pessoas que exercem ali atividades extremamente importantes para a sociedade, porque elas estão ali lidando com coisas que afetam a própria saúde delas. Então, antes, né, da reforma da Previdência, a legislação era bem vantajosa para a aposentadoria especial, né? Não exigia idade mínima, podia converter o tempo especial em tempo comum para poder somar na aposentadoria por tempo de contribuição. A questão do cálculo era mais vantajoso também, a pessoa se aposentava com 100% do salário por benefício. E hoje em dia, depois da reforma da Previdência, não é mais assim. As regras foram muito rígidas, né, em relação à aposentadoria sim. especial. E essa DI 6309 vem discutir exatamente isso, né, doutor? Queria que o senhor fizesse aí um apanhado geral de como que essas mudanças prejudicaram esse tipo de segurado que pretende se aposentar nessa categoria. Quais foram as mudanças mais Então, impactantes? só para contextualizar, por exemplo, a aposentadoria especial, né, ela é um benefício que está na Constituição, né? Artigo 201, parágrafo 1º. Inclusive, a especial, quando a gente fala de especial, a gente acha que só a exposição a agentes nocivos, mas tem também a pessoa com deficiência, né? E do professor também é considerado especial, né? Mas são duas categorias que está tratando aqui É, da parte de agentes nocivos, né? Exposição a agentes nocivos. Químicos, físicos e biológicos, isso. e associação desses agentes. Então, na verdade, o que a reforma da Previdência prejudicou, né? Idade mínima, não tinha idade mínima, isso aí impactou, né? Impactou muita gente mesmo. A questão da conversão do tempo,
também não pode ter conversão, não pode converter mais especial em comum, né? Isso aí também prejudicou. E a forma de cálculo também, que antigamente era o que? Era 80% das maiores contribuições sem incidência do fator previdenciário. Aí, com essa reforma, eles colocaram um piso, né, 60%, mais 2% por ano que exceda aquele tempo de 15, 20, 25 anos. Então, quer dizer, que essa pessoa, vamos supor, trabalhou em frente de serviço na mina subterrânea, são 15 anos. Ela completou lá, vamos supor que ela completou esse tempo, ou fez um ano aí a mais. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que no ano seguinte da reforma ela fez lá, deu certo. Ela colocou lá, como é que se diz lá, a regra de transição, né? Que aí no caso dessa categoria são 66 pontos. Então ela vai ter 60, só o cálculo, né? 60% mais 2% pelo ano que excedeu, né? No exemplo que eu dei, um ano, 2%. Seria 62% da média dos 100%, né? Aí não pode descontar os 20%. Vai pegar todas as contribuições de julho de 94 para frente, vai fazer aquela média e vai aplicar ali, né, 62% nesse caso aí. Olha só a perda que a pessoa teve aí, né? Ao invés de ter 80% das maiores contribuições, descartando as 20% menores, sem incidência do fator previdenciário, até a reforma, né, era uma coisa, né? A gente pode dar exemplos aqui, mas só vendo essa questão percentual, a gente já vê que foi muito prejudicial. E a ADI é um dos como é que se diz, dos itens, né, dos fatores aí que ela veio para o julgamento, está sendo exatamente isso aí, a idade mínima, forma de cálculo e conversão do tempo especial. Vai estar tratando desses três itens, né, digamos assim. Né? Isso foi ajuizado lá em 2020, né, eu estava dando uma olhada aqui no histórico, né, 2020, e aí começou o julgamento foi em março, mas agora parou, foi em julho agora, né? Em julho, se eu não me engano, no início de julho ali, o ministro Toffoli pediu vista, né? Pediu aqui destaque, né? Fez o pedido de destaque aqui e está parado, ou seja, a votação está 2-2, mas vai começar do zero, porque teve uma sessão virtual, agora vai ser presencial, então vai ser do zero, vai começar do zero. Aí teve troca de ministro agora, recente, né? Rosa Weber saiu, entrou outro ministro, então eu acredito que isso aí vai acontecer, né? Inclusive ontem, a gente está falando da ADI 6309, mas ontem começou uma discussão lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? PLP do 42, 2023, depois os colegas quiserem pegar o texto, tá? Aquele texto para mim é muito bom, aquele texto é fantástico, do deputado Alberto Fraga, é fantástico. Compartilha com e a relatora depois, Giovanna de Sá também é muito empenhada, aí tem um histórico aí de defesa dos trabalhadores. Ela está como relatora, o Alberto Fraga propôs esse PL. Pega o texto de fantástico, lá no iníciozinho ali, poxa, é aquilo ali, mas vamos esperar aí, tomara que não demore tanto. Né? E em paralelo tem essa ADI, né? 6309, e veio aí para corrigir essas distorções aí que, né, até um colega ontem estava fazendo um curso aqui, falou que é contra a aposentadoria especial, né? Tudo bem, é contra porque talvez ele não trabalhe exposto a gente nocivo, né? Porque a pessoa está lá, né? Tem um professor aí que é muito conceituado, ele falou, a aposentadoria especial, você está no cárcere previdenciário, você está ali trabalhando, você está sendo exposto a agente físico e biológico, né, porque você precisa daquilo ali, você é enfermeiro, né, você trabalha em obra de construção civil, né, você está sendo exposto a um agente nocivo porque você precisa daquilo, né, você precisa trabalhar com aquilo, né, e está exposto ali o tempo todo. Se algum de nós aqui, eu dei um exemplo, por exemplo, tem um problema aqui de saúde, vai no hospital agora, a enfermeira vai estar lá para te atender, ela vai estar lá para te atender, então ela está lá, você tem que valorizar aquele trabalho dela lá, ela está lá disposta disposta ali a receber a pessoa e está sendo exposta, né? A gente vírus, bactéria, protozoário, ela está aí sujeita a qualquer tipo de exposição.
Exatamente. Vamos debater um pouco a questão dos pontos dessa ADI. Por que que era de um jeito antes? Por que que a reforma mudou? E o que que essa ADI pretende fazer, né? O que que ela pretende discutir? Primeiro ponto é a questão da idade mínima, né, doutor? O que que a gente tem que pensar? Quando a gente vai analisar qualquer legislação previdenciária, eu acho muito importante a gente entender primeiro por que que aquilo foi criado. Tudo tem um motivo, né? Por que que antes a aposentadoria especial não tinha idade mínima? Porque, gente, a pessoa não consegue fisicamente ficar trabalhando naquela profissão durante todo aquele período sem ficar doente ou sem ter prejuízos ali para a saúde dela, para até questão de risco de acidente, né? Construção civil, por exemplo. Gente, o floquinho tá latindo, hoje tá acontecendo de tudo. Desculpa aí pelas falhas técnicas, mas live é assim mesmo, tá? Essa questão da idade mínima, ela não existia justamente para não forçar aquela pessoa a se manter no mercado de trabalho, porque aquilo gera risco para a saúde dela. Então, assim, antes, a maioria, né, as atividades consideradas de risco mínimo. 25 anos na atividade especial, certo? 25 anos, gente, quando a gente vai analisar um histórico contributivo, é muito difícil, a não ser que a pessoa tenha, assim, uma carreira naquela profissão, ela passar 25 anos na mesma profissão. Desses últimos anos, eu acho muito difícil conseguir pegar uma pessoa que se aposente 100% na categoria especial. Antes, quando a gente conseguia incluir de forma mais fácil enquadramento por categoria e que as carreiras eram um pouco mais longas, era até mais fácil encontrar esse segurado que se aposentava 100% especial sem ter que fazer conversão de tempo. Porque é muito tempo, pessoal. Às vezes a pessoa pensa, 15 anos para esses mineiros de subsolo, assim, e não sabe como é a realidade de E lá tem exposição a todo tipo de agente, né? Só complementando, ó, ruído, vibração. Eu peguei vários PPPs aqui, calor, radiação ionizante. Tem uma série de agentes ali. Trabalham subterrâneo, sem contar o ambiente, né? Nunca entrei numa mina, né? Só de imaginar, né? E a pessoa está ali, trabalhando ali. Só de imaginar, o risco de acidente é enorme também. Então, pensa bem, às vezes para a gente que trabalha em escritório, que é advogado, tem dia que a gente vai trabalhar e já é um pouco penoso. Pensa uma pessoa trabalhar todos os dias em situações insalubres ou perigosas, para poder conquistar ali o direito a uma aposentadoria melhor. Então, a gente tem que ver pelo viés do segurado de que não é tão simples assim passar esse tanto de tempo na mesma profissão. E é por isso que não tinha idade mínima, porque a natureza desse trabalho já é mais penosa ou perigosa. Então, a pessoa ficar ali obrigada pela legislação a manter aquele tempo ali na profissão exposta a risco, sem contar que o doutor sabe, né? Às vezes ali pelo PPP, às vezes algum período ali da atividade dela, ela foi transferida para um setor dentro da própria empresa e lá nesse setor ela não estava exposta a risco diretamente. Esse período pode ser excluído dessa contagem de tempo especial. Então, tem muitos detalhes que precisam ser analisados, né? Então, é muito importante a gente entender o porquê que a regra era dessa forma antes e o quanto é absurda ela ter mudado de uma forma tão drástica, né? Depois da reforma da Previdência. Porque não foram criadas formas de melhorar a qualidade de vida desse tipo de trabalhador, não foram criadas formas de manter essa pessoa com uma segurança melhor trabalhista em relação ao tempo que ela vai ter que ficar naquela profissão. Porque, assim, aumenta a idade, exige uma idade, mas será que o mercado de trabalho abarca essas pessoas? Será que ele abarca uma pessoa de 60 anos que é metalúrgico ou que é pedreiro? Será que vai ter a empresa que vai contratar esse pedreiro de 60 anos de idade? Sendo que ele teve a vida inteira de uma atividade penosa em que a saúde dele, a força física dele já não é mais a mesma. Então, assim, o mercado, ele não funciona de acordo com a legislação. Então, é por isso que essa DI é tão importante. E sem contar a questão de cálculo, né? Eu não sei se o senhor já teve essa experiência, provavelmente sim,
Mas todas as vezes que eu atendi uma pessoa que trabalhava em condições especiais, ela acha que se aposentar especial é o máximo. Ele já chega falando assim, eu tenho direito à aposentadoria especial, meu colega se aposentou dessa forma, não tem fator previdenciário, eu vou aposentar ali com valor muito melhor. Então, a pessoa que trabalha nesse tipo de atividade, ela já tem uma expectativa de uma aposentadoria melhor. Então, quando a gente vai explicar a nova regra para ela de cálculo, é um banho de água fria nessas pessoas. Então, assim, foi uma mudança muito brusca e muito drástica, sem outras medidas que pudessem aliviar um pouco os impactos dessas mudanças, né, na vida desses trabalhadores. Então, assim, considerando as colocações recentes do STF, doutor Erivelto, o que o senhor acha? O senhor acha que tem chance da gente ter algum desses dispositivos revertidos através dessa lei? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que todos eles vão ser considerados, eles vão ser, na verdade, vão ser considerados inconstitucionais. Aí, por exemplo, um exemplo aí da mineração, né? Lá na CLT, por exemplo, ela fala que a idade mínima para a pessoa começar, homem, né, no caso, 21 anos, só para você ter ideia, 21 anos, e ele pode ir até 50 anos, pode pesquisar na CLT, lá está lá, 50 anos é a idade máxima que ele pode trabalhar. E aí a reforma da Previdência, o que ela trouxe? Depois, né, que se a pessoa entrar depois da reforma, né, mínimo 55 anos, não, mas que incoerência é essa? Quer dizer que ele tem para se aposentar com 55 anos, mas a legislação trabalhista fala que ele não pode trabalhar até mais de 50 anos. Então, isso aí já é um negócio completamente incoerente, né? E aí você acabou de falar, né, explicou muito bem aí a questão da exposição, né? A pessoa trabalhar 15 anos numa mina subterrânea, na frente de mina subterrânea, 20 anos com amianto, ou 25 anos em um hospital, por exemplo, ali na parte ali de atendimento às pessoas, né? É muita coisa, é muito complicado. É muito complicado. Aí você vai ainda introduzir, né, a idade mínima. Além disso aí, você tem que cumprir isso, mais a idade mínima. Quer dizer, você vai fazer mais tempo ainda. Na verdade, isso aí tirou o conceito da especial. Especial exatamente para tirar a pessoa mais cedo do mercado de trabalho, né? Aí veio essa mudança com a reforma da Previdência, ela fez exatamente o contrário, está colocando mais as pessoas. Como um professor falou, cárcere previdenciário vai manter mais a pessoa lá, exposta a um agente nocivo, né? E vai adoecer, né? Então, aí, na verdade, eu até lembrei de um tema que agora do STF, o 709, não sei se você conhece, 709 veio exatamente, e também tem outra, né? É engraçado, né? O STF decidiu pelo 709 o seguinte, a pessoa que se aposentou de maneira especial, ela não pode mais trabalhar exposta a agente nocivo. Isso aí já foi decidido, até transitou em julgado já, não me lembro quando, desde 2021, 2022. Então a pessoa não pode mais trabalhar, né? Trabalhou exposta, não pode mais. Ela vai ter que ir para um outro local, para outra atividade, sem exposição a agente nocivo. Então, na verdade, esse tema foi julgado no STF, e aqui agora a gente está vendo, para manter a coerência, eu entendo que isso aí deve ser julgado favorável aos trabalhadores. Tem que ser julgado, não existe isso, né? Até a forma de cálculo também foi prejudicial, foi prejudicial em tudo, né? E agora, só reforçando, a apoio especial não acabou, na verdade, temos aí os tempos passados, né? Até o período lá de enquadramento por categoria e atividade profissional, muita gente tem dificuldade nisso aí, aqueles decretos mais antigos foram revogados, mas eles valem, né, ainda na época, né, o tempo, os regit acta, né, é o período lá que a pessoa trabalhou. Então, isso aí a gente pode usar também na especial. Então, é isso. E tem os documentos aí, também a pessoa tem que ter orientação, buscar orientação de profissionais aí, os advogados, né, que entendem, o próprio engenheiro mesmo, para orientar em relação a os documentos. Pode ser não só o PVP é o principal, mas tem o LTCAR, tem o laudo de insalubridade e periculosidade, né? Não são todos, né? E tem que observar lá o anexo 4 do decreto 3048 e orientar a pessoa, né? A pessoa que está ali querendo se aposentar de maneira especial. Mas não é aquilo que você falou, não é o melhor dos mundos, né? Especial não é aquela... o nome deu um nome bonito, né? Maneira especial, mas não é bem assim. Pode ser
pode não ser Não é vantajosa, né? aquela maravilha Não toda, pode, né? pode não ser tão vantajosa assim, né? Como eu já vi casos que não é. Melhor por tempo de contribuição. Estou com o caso de um enfermeiro aqui, ele trabalha também como um servidor, se eu não me engano. Acho que é servidor mesmo. Ele CLT, né? Servidor. E na parte da Previdência Social, a RGPS, ele já está com bastante tempo. E aí ele falou, não, eu quero me aposentar, mas eu quero continuar trabalhando. Mas aí, o que acontece? A gente vai usar o tempo dele, ele trabalhou alguns períodos aí sem exposição, como professor, né, na área de educação, na parte de gestão, aí não tinha exposição, e ele ficou maior parte do tempo foi exposto. Então, a gente vai usar para converter. O dele, no caso, coube aí a regra de transição de 50%, o pedágio 50%. Então, a gente vai usar esse artifício aí, para ele não cair no tema 709. Ele vai, não, me aposentei por tempo de contribuição. E pode continuar trabalhando, né, no outro setor dele lá, no regime próprio. O pessoal está reclamando que está falhando a live. Eu estou ouvindo bem aqui. Tá falhando para vocês, pessoal? A minha tá ok. Se alguém puder responder. Se o pessoal quiser tirar dúvida aí, fazer algumas perguntas aí, fica à vontade aí também. O pessoal Ficar à está... vontade. Pessoal, como assim, o nosso público, pelo menos aqui no meu perfil, 90% é advogado. O pessoal que está aqui na live é advogado. Então, quais são as dicas melhores que a gente pode dar, dicas valiosas para o cliente que chegar aí no seu escritório, querendo uma aposentadoria especial? Porque, igual eu falei para vocês, a pessoa que tem direito à aposentadoria especial, ela já chega assim, já falando. Tenho o direito de me aposentar especial porque meu colega se aposentou. Então, você já tem que partir daí a análise dela. Quais dicas que a gente pode dar para essa pessoa, que vocês podem dar para os clientes de vocês, para poder ter um processo melhor instruído, com mais chances de êxito, né, pessoal? Porque tem que analisar primeiramente se de fato é a mais vantajosa, igual o doutor Erivelto falou. Então, a primeira dica que eu dou é planejamento previdenciário. E tem uma outra questão. Planejamento previdenciário em relação à aposentadoria especial, ele ainda é mais delicado, porque você tem que analisar os cenários com a documentação adequada, né, doutora Erivelto? Porque apesar de a gente pedir o PPP para a empresa, e nada disso garante que o INSS vai validar aquele PPP, porque ele exige uma série de requisitos ali obrigatórios de preenchimento, formas de medição, por exemplo, de ruído, tem uma forma específica. Então, essa questão da documentação é muito delicada. Então, planejamento previdenciário em primeiro lugar. E uma outra dica que eu sempre dou, mas eu tenho certeza que as pessoas não escutam, porque infelizmente a gente não tem uma cultura muito preventiva, né, no Brasil, infelizmente, que saiu da empresa, gente, você trabalhava exposto a risco, pede o PPP, tá? Porque depois a empresa fecha, o pessoal some. Na hora de você se aposentar, você não vai ter acesso àquele documento e conseguir aquelas informações vai ficar muito mais difícil. Então, o primeiro conselho que eu dou é planejamento previdenciário sempre que possível, tá? Explique para o cliente a importância do planejamento para esse tipo de trabalhador, quanto a regra foi prejudicial, quanto nós temos cenários até no mercado de trabalho muito desanimadores. Então, a gente precisa analisar todas essas variáveis para a pessoa se preparar ali no futuro. E segundo, a documentação, que é de extrema importância, pegar o PPP sempre que sair da empresa. Trabalha lá na empresa há 20 anos, está quase pedindo aposentadoria. Pede o PPP ali regularmente, depois pede um atualizado, né? Doutor Erivelto, não tem problema, né? Não tem limite de quantas vezes a pessoa pode pedir um PPP, né? Dá pra gente aí as suas dicas mais valiosas que o senhor tem para poder oferecer aqui para o pessoal na hora de atender um cliente com esse perfil? Na verdade, tem que ter uma série de documentos. A carteira de trabalho também é o principal, né? Por exemplo, carteira lá... Principalmente a carteira, aquele período, né, lá anterior, 28 de abril de 95, né? Se tiver constando na carteira, por exemplo, motorista e cobrador de ônibus, motorista e cobrador, né? Se tiver lá escrito lá, né,
a inscrição lá na carteira de trabalho, o INSS tem que conceder. Isso está no próprio decreto antigo, né, 53.831, de 64, 83.080. Aí pesquisa lá e você vai ter. E também tem, se não me engano, anunciado 14, 13 ou 14, acho que é 13, 14 do CRPS, também tem, consta também a questão da categoria, enquadramento de categoria. Aí tem os laudos também, salubridade e periculosidade, né, a gente tem que explicar ao cliente aí que não é bem assim, né, até os colegas advogados aí que estão ouvindo, né, não é bem assim. Outro dia eu vi uma publicação aí sobre insalubridade, e a pessoa falou que, não, sim, receber insalubridade você tem direito especial. Não é bem assim, depende, você tem que olhar o decreto previdenciário, né? E aí você tem que também entender as mudanças que tiveram. Por exemplo, o agente ruído passou por várias mudanças, né? Só o agente ruído. E o limite já foi 80, aí aumentou para 90, um período pequeno, acho que de 97 a 2003, se não me engano. Depois, a lei de 19 de novembro de 2003 para frente, 85. Mas tem as técnicas, né? Aí a Funda Centro, NHO 01 da Funda Centro, tem o anexo 1 da NR15, né? Então você tem que saber ali quais as técnicas utilizadas, né? Você tem que informar o NEM de 19 de novembro de 2003 para frente, né? Isso aí já é motivo de indeferimento. Já vi alguns indeferimentos aí relativos a isso. O nome do profissional tem que ser engenheiro de segurança. O médico do trabalho não pode ter técnico de segurança lá. Vai ser indeferido, isso aí com certeza vai ter indeferimento. E assim, o LTK também é importante, né? O laudo técnico de condições ambientais de trabalho é outro, apesar de não ser obrigatório entregar para o empregado, mas é importante também. Se a empresa tiver, o empregado, ela não é obrigada a entregar, não. Mas é bom a pessoa, né, o empregado consultar aquele laudo ali, porque ele que vai basear o preenchimento do PPP, que é o principal documento. O PPP, eu sem medo de errar aqui, né? 90% dos PPPs estão errados. Estão errados, tem inconsistência. Tem muita coisa errada, né? A demanda é gigantesca. Por isso que eu decidi trabalhar com isso. Eu até desenvolvi um curso aqui sobre isso, né? Como preencher o PPP corretamente. E lá eu falo de tudo. Nossa, lá eu falo de tudo. Falo de história da aposentadoria especial, categoria profissional, falo dos agentes ambientais, né? E eu também entro no LTCAT um pouquinho, falo alguma coisa. Falo do PPP, né? Dos campos. Teve uma mudança no ano passado, né? A IN 128 veio, mudou até bastante aí o formulário. Meu curso até que atualizar, está com o formato da IN anterior, mas tem muita coisa aí. Pretendo falar sobre fiscalização da aposentadoria especial, que é a Receita Federal que fiscaliza, né? O PPP e o RTK são objetos. Continua trabalhando, né? São objetos, isso é. Quem fiscaliza a aposentadoria especial é a Receita Federal. É outro tema também, que se quiser a gente pode marcar uma live aí, que isso aí é um tema muito importante também. Com certeza. E a gente precisa marcar uma também, doutor, só sobre o PPP. Podemos marcar, sem problema nenhum. E aí outra coisa, né? A primeira vez que eu vi um PPP, eu fui horrorizada. Ela é obrigada a entregar o PPP antes aquele decreto 10.410, a empresa tinha 30 dias para entregar, né? O desligamento, ela tinha 30 dias. Lá no, se não me engano, o parágrafo 8º do artigo 68 do decreto 3048. Fico até assustado com essas... Não estou vendo absolutamente nada, eu estou falando sem ver nada. Como a gente trabalha muito com isso, eu acabo memorizando. Então o parágrafo 8º do 68 dizia, lá no decreto 3048, dizia que a empresa tinha 30 dias para entregar o PPP para o empregado depois do desligamento. Mas aí depois veio esse decreto 10.410, 2020, que alterou o decreto. Então, ela tirou essa questão do prazo. Agora tem que entregar. O empregado, quando ele sai da empresa, ele não recebe lá o termo de rescisão do contrato de trabalho, TSP, ele vai receber isso e vai receber o PPP e outros documentos que ele tiver direito. Não, no ato, não tem mais prazo, não. E a empresa tem que entregar, ela é obrigada a entregar o PPP. Né?
até 31 de 2 de 2022, né? De 1º de janeiro de 23 para frente, agora o PPP eletrônico. Entra no meu INSS e obtém lá as informações que foram alimentadas pelo E-Social, que começou a vigorar em 13 de outubro de 2021. As empresas começaram a enviar. E falta tanta informação no PPP eletrônico, né, doutor Erivelto? Eu emiti há pouco tempo atrás para fazer um planejamento de um cliente médico lá do escritório e emiti o PPP eletrônico dele, não tinha nenhuma informação relevante. Nenhuma? Nenhuma. Então... Nenhuma. Era assim, extremamente genérico. Tava lá o cargo, agora, mas não tinha agora a coisa vai ficar... a descrição das atividades, que tipo de ela vai apertar, porque o empregado próprio, por exemplo, qualquer um de nós, eu sou empregado, vou lá, entro aqui, ó, no meu INSS, eu entro aqui, todo dia eu posso entrar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, meu PPP tem alguma inconsistência. Vai na empresa lá, fala, vocês têm que informar isso aqui no E-Social. Agora, enviado através do sistema, né? Vai alimentar o E-Social e vai gerar o PPP eletrônico. Agora, a coisa vai ficar mais complicada. Eu acredito que vai gerar mais ação judicial aí, porque tem muita coisa inconsistente por aí. Tem muita coisa. E as empresas têm que se adequar, né? A Receita Federal fiscaliza isso aí, eu acredito que ano que vem ela vai começar, já começou a fiscalizar, mas acho que ela vai intensificar mais a partir do ano que vem. Que ela tem um prazo, né, de fiscalização, ela pega os últimos 5 anos. Então ela está deixando passar um pouco, ela vai fazer uma varredura nos últimos 5 anos, né? Então de agora até 2018, então, né, possivelmente, ela vai pegar. No escritório de todo mundo aqui que está assistindo a live, vai chegar gente com aposentadoria especial cessada, desesperada, sem saber o que aconteceu. Então é isso. É uma série de documentos e assim, o principal deles não é bem preenchido. Infelizmente, é isso aí. Eu resolvi elaborar esse curso porque eu vi muitos colegas advogados aí com dificuldade, como eu sou engenheiro também. Falei, vamos fazer um curso, né? Tem muita gente aí que emperna especial, não quero trabalhar com isso. Esse PPP é muito complicado. É muito complicado, mas não é bem assim, né? A gente está ali, mas a gente consegue. Não é bem assim. Depois que a gente pega o jeito, já bate o olho, já vê. Aí a pessoa tem, não quero ver isso aqui, tem número, tem cálculo, realmente, tem algumas questões, né? Ruído, calor, vibração. Eu tenho que conhecer alguma coisa de segurança saúde do trabalho, né? Mas é um benefício muito importante, vantajoso para advogado. Sim, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena, sim. Infelizmente, hoje, através da justiça, a gente está conseguindo obter mais êxito do que no INSS. É uma coisa, assim, lamentável. Eu estou falando por mim, né, que eu tenho alguns clientes aqui, eu estou reconhecendo o período especial na justiça, não no INSS. O INSS negou. Tem um rapaz aqui que tem uns 2 anos que eu estou com ele aqui. Entramos no INSS, estamos com recurso, entramos de novo. Aí estão dizendo lá que não tem o nome do profissional. Poxa, está lá o nome dele com o período todo. Ele respondeu pelo campo 16 lá, o nome dele ele responde por todo o período. São 14 anos que ele trabalhou como especial. E ele tem direito. Ele já tem lá, fazendo a conversão dele vai ser, acho que é o pedágio de 50%, o dele tem. São 14 anos. E o INSS reconheceu, sabe quanto tempo? 1 ano. Reconheceu 1 ano e os outros 13 anos não reconheceu. Você está dentro do mesmo documento. Então, eu estou lá, estou no INSS ainda, recurso especial, naquela última instância lá. Agora vamos aguardar, tem que esperar mais um pouco, dar um prazo aí. Mas provavelmente, espero que não, mas vai parar na justiça. E ele vai acabar recebendo benefício através da justiça, que não é o ideal, né? Está abarrotando na justiça, aí mandar de segurança, né? Também, às vezes demora aqui, demora tempos e tempos, para fazer análise de alguns requerimentos aqui simples, aí tem que ingressar lá na justiça o mandado de segurança. Olha aí que coisa, eu sou advogado e tudo, mas tem hora que eu evito esse tipo de coisa, porque isso aí é desgastante, né? E você está abarrotando a justiça, né? Tudo que eu puder resolver dentro do INSS, eu preciso. Você está abarrotando a justiça, né? A justiça ela tem que julgar outras coisas. Está julgando questões que são da competência do INSS. O INSS tem que fazer. Estamos sem pessoal, a demanda está grande, mas... E o segurado? É complicado, né? Tá ali, tem pessoas que estão desempregadas.
está esperando, já completou o tempo, tem o direito dela, ela quer o benefício agora. Eu fiz o meu recolhimento para o INSS, contribuí esse período todo, agora eu quero a contrapartida. Então é isso. Mas assim, voltando ao especial, para mim o PPP é fundamental, mas tem que ter um LTCAT. O LTCAT também é outro documento importantíssimo também. Eu pretendo também, mais à frente, falar sobre o LTCAT, criar talvez um curso também. Aí é um laudo mais técnico, né, mais para engenheiro também, mas nada impede o advogado estudar o laudo. Eu conheço advogados aí que conhecem também de laudo, entendem de ruído, vibração. Recentemente eu assisti uma palestra de um procurador, acho que é o procurador federal. E ele conhecia, sabia toda a mudança, né, a alteração que teve, discutindo aquela questão do ruído, né, o EPI, eficácia EPI em relação ao ruído. Ele conhecia o assunto. E não tem, pelo que eu entendi lá, ele não tem formação de engenharia, não. É extremamente importante, né, doutor? Eu acho que, assim, nós como advogados, principalmente nessa era de hoje, né, que a gente tem que estar na internet também, além de advogar. O advogado, ele tem que ir além do que o Google fala para aquele segurado, né? Porque senão ele vai pesquisar. Requerimento no INSS, ele pode dar entrada sozinho. Recurso no INSS, ele pode dar entrada sozinho. Por que ele vai precisar de você? É justamente essa análise que a gente está debatendo aqui, que é necessária, né? Que seja feita por parte do advogado. Senão, vamos supor que ocorra um processo desse, igual o senhor falou. Já está lá na fase do recurso especial. Se tiver que ir para o judiciário, se o direito dele não for reconhecido lá, olha quanto tempo de processo, gente. Sem estar a questão da coisa julgada. Então, assim, pode prejudicar muito aquela pessoa se o processo não for bem instruído. Então, é extremamente importante que nós, advogados, fiquemos atentos, né, a essas modificações, a importância de analisar o documento da forma correta, porque aquilo vai impactar a vida daquela pessoa para sempre, né? E também o seu processo, né? A gente também não pode ser hipócrita de que a gente também não pensa nisso. A gente quer ter êxito naquela demanda, né? A gente está recebendo para isso. É para isso que a gente trabalha. Então, é extremamente importante adquirir esses conhecimentos também. E eu espero aí que o senhor mande aí pra gente, tá? O link do seu curso. Vou compartilhar com o pessoal aqui que assistiu a live, para poder aprender tudo sobre o PPP, sobre o LTCAT, tudo que o senhor tem aí para explicar. Eu agradeço a oportunidade. Sim, vamos fazer mais lives aí. Tem outros assuntos interessantes. E-social, por exemplo. Advogado que não conhece e-social também tem que rever os conceitos, né? Que é outra oportunidade aí muito boa, né? Tem muita coisa interessante. Exatamente. Muita coisa boa. O INSS vai puxar tudo de lá. E aí, se o SSA não estiver preenchido corretamente, às vezes você tem um indeferimento por uma coisa boba, por uma coisa que pode ser resolvida antes, né? E a gente também tem que ter esse papel preventivo. Também é nossa função, porque senão depois, né, não tem por que alongar uma demanda ali que poderia ser resolvida de uma forma mais simples. Nós somos contratados para solucionar, com certeza. Né? Doutor Erivelto, muito obrigada, viu, pela participação aqui no perfil, pela colaboração. Agradeço todo mundo que participou. Desculpa pelos problemas técnicos de hoje. Teve problema no som, o celular caiu, meu cachorro latiu, aconteceu várias coisas, mas deu tudo certo. O importante é passar a informação para vocês. Então, agradeço muito pela companhia. Vai deixar gravada? Vou deixar gravada para a turma aí, que às vezes alguém não conseguiu assistir, né? A gente vai divulgar aí. Pode deixar. E se vocês quiserem a live só sobre PPP, manda aqui no direct que eu já vou marcar com o doutor Erivelto para a gente fazer essa live de tudo sobre o PPP. Vamos fazer, sim. Então tá bom. Estou à disposição aí. Muito obrigada, um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom aí. Tchau. O senhor também. Até mais.